Psicologia em Conversa, uma rubrica dedicada à saúde mental. À segunda-feira, pelas 10h30, com a assinatura do psicólogo Dr. Ricardo Ribeiro Silva e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre outros temas. Psicologia em Conversa. Informar e esclarecer. 10h31, sejam bem-vindos a este espaço da nossa rubrica Psicologia em Conversa com o Dr. Ricardo Ribeiro Silva. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo. E hoje então, com o tema que tínhamos anunciado já através das redes sociais, o medo das crianças. Ora, estamos aqui para falar então dos medos, este tema que tanto interfere e visa muitas das nossas crianças e que muitas vezes os leva até os pais a não saberem o que fazer. Não é, doutor? É verdade. E então vamos falar de medos. De medo, é mesmo isso, Raul. Hoje estamos aqui a falar de medo, que é um tema que me cativa muito, acho um tema muito interessante e que faz com que muitas das nossas crianças tenham que recorrer ao apoio psicológico, não é? Até para resolver estas situações que muitas vezes tornam a vida delas, não é? E certas partes das vidas muito disfuncionais e que os pais e as crianças não conseguem lidar com elas. Mas é importante dizer uma coisa, Raul, é que todos nós já tivemos um dia medos, por exemplo, de um monstro que aparecia à noite, ou então de uma sombra que se mexia e que fazia com que nós nos tivéssemos que levantar da cama a correr, ou um barulho intermitente que nos causava uma curiosidade medrosa, não é? E ficávamos a pensar um bocadinho nisso, ou até o medo de estar longe dos pais, por exemplo. E isto acontece, Raul, porque os medos fazem parte do desenvolvimento de uma criança, não é? Fazem parte do desenvolvimento de uma criança e do ser humano, obviamente. E na sua maioria até são transitórios e são previsíveis, e tendo até muitas vezes uma função adaptativa, ou seja, são medos úteis, são medos essenciais e que fazem parte do normal desenvolvimento. Até porque é importante termos em conta, Raul, que existem medos padrão para cada uma das fases de desenvolvimento da criança, ou seja, para cada idade, não é? Que são comuns e que são naturais e é normal que eles aconteçam. É, doutor. Então, mas quais são esses medos padrão que nos está a falar? Isso é interessante, por exemplo, eu posso dar aqui alguns exemplos, claro que nunca os vou dizer todos, não é? Mas, por exemplo, com um ano de vida, o que é que é comum? É comum haver aquele medo da separação dos pais, haver medo por ruídos, haver medo por quedas, ou seja, são tudo coisas, tirando esta parte da separação dos pais, são tudo coisas mais concretas, e entra aqui esta separação dos pais porque ainda há aquele vínculo, não é? Muito, muito forte. Depois, por exemplo, por volta dos 2 anos, é normal haver aqui, começar a surgir aqui o medo dos animais, o medo muitas vezes, por exemplo, de tomar banho, destas rotinas que a criança acaba por rejeitar, não é? Depois, por exemplo, 3 anos, é muito comum começar a ver este medo na hora de deitar, o medo do escuro, dos monstros, fantasmas, começa a haver aqui estes medos mais fantasiosos, não é? Que a criança começa a criar aqui na mente dela estes seres que não existem. Depois, nos 5 anos, costuma haver aqui muito o medo do divórcio dos pais, ou da perda dos pais, ou de haver aqui esta separação entre, por exemplo, pai e filhos. Porque hoje é um bocadinho usual, pronto, e a criança, mais ou menos, e que acontece mais ou menos até às vezes por esse período. É isso. E são períodos que o que é que acontece também aqui um bocadinho, Raul, é que antes a criança ainda não tem maturidade suficiente, não é, para pensar nisso. Pois, para se autodefender, não é? Exatamente, ou seja, mesmo que essas situações aconteçam, não é? E pode surgir naquele momento, mas a criança só percebe quando acontece, não é? Não consegue antes pensar nisso, não é? Não tem essa capacidade ainda. Isto de forma geral, como é óbvio, não é? Depois, a partir dos 7 anos, já começa a vir aqui este medo mais relacionado com a morte, e aqui sim a criança pode direcionar este medo para ela, não é? O medo de acontecer qualquer coisa e posso morrer, ou para os outros, não é? Ou perder até os seus protetores. Exatamente, é muito isso, é perder quem cuida dela, não é? Quem está com ela, pronto, e acaba por surgir muito por aqui. E depois, claro, começa a surgir aqui esta questão mais social, aqui muitas vezes esta rejeição social. Porquê? Porque a criança começa a enquadrar-se, a comparar-se com o outro e percebe aqui, epá, será que sou igual? Será que vão gostar de mim por ser assim? Ou seja, começam a surgir aqui estes pensamentos que podem trazer aqui medos novos, não é? Depois, com os 9 anos, eu até posso dar agora aqui este exemplo, por exemplo, começa a surgir este medos de guerras, de conflitos. Era isto que eu estava a pensar e que iria colocar ao doutor. Quantas crianças e até desse povo
E o nosso, todo Exatamente. mundo, porque acaba por ver essas imagens, porque elas entram por dentro das nossas casas, mas para essas crianças vai haver aqui muito trabalho a fazer, não é? É isso, Raul. Nós até tivemos, nós nas nossas questões até tivemos uma questão que é muito relacionada com isso, ou seja, com este medo. Uma criança que, eu agora não sei se o Raul tiver aí, pode ler assim de cor. Há aqui a minha filha tem 3 anos. Ah, não, esta é uma outra. Ora, porque temos aqui 3 questões, só estou a ver qual é aquela dentro do que o doutor está a falar, mas creio que é da Cristiana. O filho tem 10 anos e depois da pandemia o medo ficou muito complicado. Ele não dorme bem, tem que estar com a luz ligada ou na minha cama. Será normal? Por acaso essa também vai muito em contra disto, ou seja, estamos a falar aqui de uma guerra ou de uma situação, por exemplo, como é neste caso a pandemia, ou seja, situações que põem em causa, não é? Vamos dizer assim, de uma forma geral, a humanidade, não é? Ou seja, que comprometem. E isso faz com que as crianças com esta idade já consigam perceber isso, não é, Raul? E o que é que faz esta situação? Faz com que aumentem muito mais esse tipo de medos. Esse tempo de... Não é? Claro. Porque como é que as crianças tinham contacto com isto, Raul? Era ouvirem, ou as histórias, ou o que dava na televisão. Mas visualizar aqui é totalmente ou diferente. Ou seja, agora conseguem perceber porque agora é real, não é? É agora real e toda a gente fala nisso. É isso. E agora é por isso que assim, é muito idêntico em termos do que causa esta questão da pandemia, ou haver uma questão de guerra ou de um conflito qualquer, é muito idêntico porque é mesmo isso. Ok, o que só se ouvia falar agora acontece, não é? Pronto, e acaba por trazer muito esses medos. Depois, pronto, a partir dos 12 anos e começando aqui nesta pré-adolescência, começam a existir aqui muitos medos que também estão relacionados com esta parte social cada vez mais, obviamente, e pronto, e começam a surgir depois aqueles medos mais concretos de ladrões, de atos médicos, de coisas que são reais e são do nosso dia-a-dia e que vão acontecendo, não é? E depois a criança vai evoluindo e vai-se apercebendo mais de como é que o mundo funciona também. Exatamente. E isso é que é interessante, Raul, porque às vezes percebermos como o mundo funciona traz-nos mais medos. Mais medos, não é? Não é? Porque começamos a ver os riscos todos. Até uma certa idade, por exemplo, o nosso risco era um monstro que passava num desenho animado, não é? Exatamente. E que nós tínhamos medo, mas chega uma altura que começámos a ter medo de coisas que são reais e de coisas que sabemos que podem acontecer, não é? E claro que muitas vezes, Raul, a força e a persistência destes medos é que pode provocar uma interferência na rotina e na qualidade de vida da criança, não é? Isso aí já passa o patamar da normalidade e nesses casos os medos podem tornar-se muito incomodativos para a criança. E claro que isto pode originar reações emocionais desagradáveis, muitas vezes dolorosas, e é como nós costumamos dizer às crianças, Raul, muitas vezes, que o medo está a dominar a criança, não é? É verdade, é muito isso. Mas doutor, afinal, quando podemos considerar que o medo está a ser prejudicial para a criança? E eu acho que isso é a parte importante, não é? Assim, exatamente. Para nós que explicar. Neste momento os pais estarão, se calhar, a querer colocar esta questão. Exatamente. E lembrando já também, antes do doutor Sim. até responder a isto, que se as pessoas estiverem interessadas, porque o doutor está na disposição, Sim. é um desafio que o doutor aceita perfeitamente. Se quiserem colocar alguma questão via telefone, é através do nosso habitual número de 255-539-098. Coloquem as questões, não precisam dizer quem são, podem falar em anonimato, sem descreverem quem são, se for a vossa vontade. Por isso, só para dizer que nós temos aqui algumas questões que chegaram via e-mail ou nos comentários do post que colocamos por norma nas redes sociais, mas se o quiser fazer depois, pessoalmente aqui com o doutor, ele terá todo o gosto também em responder. Sim, doutor, desculpa esta interrupção. Não, foi uma interrupção que até é para participarem um bocadinho connosco, não é? Exatamente. Aqui na nossa conversa. E essa parte é muito importante. Porquê? Porque depois é preciso nós explicarmos aos pais quando é que o medo é um medo, vamos dizer assim, normal, ou seja, um medo que não traz qualquer problema, ou quando é que este medo passa a ser aqui um problema na vida da criança. Pronto, eu vou dizer aqui assim alguns pontos para a discussão que acho que são muito importantes relativamente a isso, Raul. Por exemplo, quando o medo é invasivo, ou seja, quando impede a criança, posso dar aqui exemplos de comer, de dormir, de realizar alguma tarefa que realizava normalmente, ou seja, que se torna impeditivo na vida da criança. Quando o medo é desproporcional ao risco real, ou seja, quando percebemos que
não há risco suficiente para a criança ter tanto medo. Vamos dar assim aqui um exemplo absurdo só para percebermos aqui o limite. Imagino que a criança tem medo de fazer um risco, arriscou-se com a caneta na mão e tem muito medo que aquilo vai lhe entrar para o sangue e vai haver ali qualquer problema. Ou seja, isto é completamente desproporcional, não é? Ou seja, a probabilidade disso acontecer não é nula. É nula, exatamente. Ou seja, mas para a criança, pronto, que não tem esse conhecimento, acaba por de imediato ser um estado grave. Exatamente, Raul. E aí é que nós percebemos, ok, este medo aqui está a causar um problema grande na vida da criança. Porquê? Porque é desproporcional. É um medo que não é real, não é? Que acaba por interferir muito na vida Exatamente. da criança. Depois, por exemplo, quando a criança não consegue estar distraído ou estar tranquilo por causa de algum medo, ou seja, está qualquer coisa ali, isto não para de sair do pensamento e a criança não vive tranquilamente, não consegue mais um bocadinho, e buscando outra vez um bocadinho, estávamos a dizer, não consegue levar as suas tarefas dia a dia de uma forma calma, tranquila, por causa desse medo, não é? E depois essa somatização vem-lhe a trazer transtorno. É isso. E depois assim, e depois aí é que está o problema, não é? Porque isso depois vai-se acumulando, e depois esse medo traz depois outras situações, não é? É tal somatização. Exatamente, é mesmo isso, Raul, é mesmo isso. E depois, pronto, quando a criança acaba de ficar muito irritada por causa daqueles medos, isto muitas vezes pode levar aqui a comportamentos regressivos. O que é isso? Percebemos que a criança parece que assim, regride na idade, parece que há ali qualquer coisa que ela já sabia, de repente deixa de saber, ou qualquer coisa que ela já conseguia e depois deixa de conseguir, ou seja, notamos ali uma alteração que o olho nu parece no desenvolvimento da criança, não é? Parece que a criança está menos desenvolvida do que o que estava, não é? Depois, claro, isto pode levar a comportamentos obsessivos, isto muitos relacionados com a perturbação obsessiva-compulsiva, aqueles comportamentos, coisas idênticas, ou seja, a criança ter medo, por exemplo, agora do Covid, vamos dizer assim, então está sempre a lavar as mãos, sempre a desinfetar, até começar a fazer ferida, por exemplo, ou seja, isto é completamente, não é? Desproporcional. Exatamente. E depois, claro, podíamos acrescentar que, Raul, eu acho que isto é que é o resumo, é quando o medo impede que a criança seja feliz, não é? Pois, nós nascemos todos para ser felizes. Exatamente. Mas uma criança não o sendo é muito mais complicado. Sem dúvida. E há crianças de maior risco em relação umas às outras também, não é, Soutor? Porque não somos todos iguais. Exatamente. Isto é como tudo, não é? E como qualquer outro problema, seja ele de saúde mental ou não. No caso, claro, de crianças que apresentam maior ansiedade, por exemplo, menor maturidade emocional, dificuldades em identificar, em compreender e em expressar as emoções e os sentimentos. Nessas crianças, o que é que acontece? O medo, nós vamos dizer assim, não é então de expressão, é ter um tapete estendido para poder desfilar até o imaginário da criança e criar o que quiser lá dentro, não é? Isso facilita muitas vezes estas construções mentais que a criança vai fazendo erradas, fantasiosas, esta somatização que o Raul estava a falar há pouco, e que não permitem que a criança se liberte desses medos, não é? E claro, Raul, não podemos esquecer que crianças estão a atravessar por problemas familiares, por problemas na escola, e isso, por exemplo, estas questões do bullying, por exemplo, ou de uma maior agressividade, não é? Este tipo de questões, assim, qualquer questão que lhes traga maior fragilidade, não é? A criança acaba por ficar mais propensa a passar por estas situações. Então, doutor, diga-me uma coisa, o que é que podemos fazer para ajudar estas crianças com essas questões? Pronto, Raul, isso depois de se explicar como identificar, não é? A seguir é o próximo passo, ou seja, o que fazer. O que fazer, não é? Eu acho que é muito isso. Raul, nós para ajudarmos estas crianças é sempre importante fazê-las entender que elas podem vencer o medo e que não são obrigadas, nós costumamos muito dizer isto, que não são obrigadas a cumprir o que o medo manda. O medo não manda nelas, não é? Elas podem desobedecer ao medo e é isso que nós como adultos temos que lhes ensinar, é a desobedecer ao medo e claro que não podemos fazer isso sem nos esquecer de uma coisa essencial, é que existe o medo bom, não é? E o que é isto do medo bom? É aquele que nos ajuda a evitar situações de perigo que podem pôr em risco a nossa vida, não é? E eu posso dar exemplo, por exemplo, vamos atravessar uma estrada, sabemos que vem um caminhão e mesmo assim o caminhão bem lançado, sabemos que não está a parar e nós metemos-nos à frente. Não, nós temos que ter medo de nos meter à frente, não é? Exato. E até porque senão vai correr muito mal, não é? É mais por aí. Ou, por exemplo, imagino que estamos num jardim zoológico e vimos a jaula dos leões e está aberta e nós entramos lá dentro. Não, nós temos que ter medo, porque senão pode correr muito mal, não é? Ou seja, este ter medo... a noção do perigo. Exatamente. Não é? Ou seja, é por isso que nós hoje estamos aqui a trazer um bocadinho esta parte mais negativa do medo, não é? Mas o medo tem aqui uma parte essencial para a nossa sobrevivência, não é? Exatamente.
Pronto, e depois, claro que neste caso, no meio do bom, o que é que nós temos que passar sempre à criança? Temos que passar à criança que ela deve obedecer-lhe, explicar-lhe que esta função protetora e que é essencial para o nosso desenvolvimento e para a nossa sobrevivência. Claro que isto tem que ser com uma linguagem sempre adaptada à idade da criança. Se a criança tem 3 anos, ou se a criança tem 12, não vamos falar da mesma maneira, obviamente. Não é? Pronto, portanto, é crucial ensinarmos a criança a diferenciar quando é que ela tem de respeitar e seguir as indicações do medo e quando é que ela tem que dizer que não. Isto é que é muitas vezes difícil, porque a criança perceber esta situação de, ok, aqui o medo é bom, aqui o medo é mau, não é? Isto assim, claro que isto não é desta forma mecanizada como estamos a falar aqui, não é? Mas isto de uma forma mais natural, mas isto muitas vezes por este exemplo, não é? Por este exemplo que nós damos, fazer isto, por exemplo, através de jogos, através de brincadeiras, de criar situações assim lúdicas, mesmo para trabalharmos isso. Eu posso dar aqui um exemplo, por exemplo. Crianças têm medo escuro. Para sensibilizar estas crianças, muitas vezes podemos criar jogos, é giro. Brincadeiras de família, por exemplo, onde a certa altura vai ter que ter uma parte do jogo que é no escuro, por exemplo. Mas fazer sempre isto assim de uma forma muito lúdica, muito natural, exatamente. Ou seja, sem expor a criança, como é óbvio, ao medo dela, que neste caso é o escuro, e vai e pronto. Não, claro que não. Só não é? Ela nem quer jogar logo. Exatamente. E nem joga. Agora, se for uma coisa gradual, não é, Raul? Até ela perceber que até é giro o escuro, não é? E começar a perder assim este medo. Outra parte interessante, Raul, é, por exemplo, a utilização de livros, e há muitos livros que falam destas questões, ou seja, com histórias, com exemplos de crianças, com brincadeiras e que acabam por contar histórias que estão relacionadas com os medos das crianças, não é? E que se torna muito interessante e faz isto de uma forma educativa e de uma forma leve. Mas isso chega, doutor, para tirarmos alguns medos a essas crianças? É assim, Raul, claro que cada caso é um caso, não é? Esta é da saúde, principalmente, não é? E esta é a resposta que o Raul vai ouvir dizer muitas vezes, não é? Mas é mesmo a realidade. E claro que para que estas estratégias tenham sucesso, Raul, é essencial ensinar as crianças a acalmar-se, a criança a relaxar, a respirar, por exemplo, que é muito importante para conseguir estar menos ansiosa nestas situações. E claro, a desconstruir estes medos. Claro, quanto mais velha é a criança e quanto maior depois é a capacidade dela para compreender estas situações, não é? Mais fácil se torna essa desconstrução, não é? E isto, claro, que se não forem medos que já vêm desde pequenino, porque aí é muito mais difícil, não é? Estamos a falar de um padrão que já se foi formatando na criança, não é? Que é muito mais difícil de o eliminar, não é? De o alterar. Claro que temos que sempre ajudar a criança a procurar entender a irracionalidade dos medos e racionalizando-os. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos que explicar à criança o porquê daquilo ser irreal, daquilo não fazer sentido, não é? Claro que se estamos a falar de uma criança de 3 anos, isto acaba por ser muito pela demonstração, pelo exemplo, pelo jogo, como eu estava a dizer há pouco. E claro que para isso, Raul, é essencial isto. É uma conversa que o Raul também já sabe e já conversámos um bocadinho sobre isto, que é esta parte emocional, não é? Esta necessidade, esta questão da inteligência emocional da criança, não é? Ou seja, dotar a criança a nível emocional, a criança é capaz de interpretar as situações, de conseguir perceber o que sente, de conseguir perceber o que o outro está a sentir, ou seja, isto acaba sempre por ajudar até nestas situações, não é? Porque depois a criança tem uma leitura mais racional, não é, nestes momentos e emocionalmente bem estruturada, não é? Claro que isso depois faz com que a criança consiga tornar estes medos mais fracos, não é? E é mesmo isso que temos que passar à criança. Quanto mais dotada tiver a criança, mais fraco vai ser o medo, não é? Menos capacidade vai ter o medo, não é? Mas ela vai tendo a capacidade de os ultrapassar, não é? Exatamente, Raul, é isso, porque depois a criança vai ser capaz, não é? Isto podemos dar um exemplo, isto é assim, isto é como irmos fazer um trabalho qualquer sem ferramentas, não é? É assim, não dá, não é? O Raul, vamos dar assim um exemplo, o Raul agora ia plantar batatas, mas não tinha nada, não tinha nenhuma ferramenta, ia com as mãos. E como era a primeira vez que eu ia fazê-lo, ia sempre com medo até de não saber executar. Exatamente, não é? Ou seja, já não chega essa questão. Ou seja, opá, já não ter as ferramentas, mas depois também até saber como. E será que eu coloquei o fruto devidamente na terra? Exatamente, Raul, é mesmo isso. E depois é assim, agora se o Raul já vai com as ferramentas, já tem uma preparação antes, já está dotado, já tem capacidade, já tem, por exemplo, o conhecimento, qual é que será que é a melhor altura para eu plantar, não é? Ou seja, se o Raul já leva esse conhecimento todo, vai muito mais preparado. Ou seja, a probabilidade de depois o Raul ter ali umas boas batatas, não é? É muito maior. E lá está, até daquilo que o Sr. falou há um bocadinho atrás.
se a pessoa estiver preparada, nem cria ansiedade, porque depois não fica ansioso para ver se vem ou não bem. Isso é essencial, por exemplo, Raul, isso é uma situação que nós fazemos muito com as crianças, ou seja, preparar a criança para algo. Imagine, por exemplo, que a criança vai ao dentista e tem muito medo de ir ao dentista. Então o que é que nós fazemos ali? Então, nós fazemos uma preparação de o que vai acontecer, como é que vai ser, o que é que acontece, ou seja, não é que a criança chegue lá e deixe de estar ansiosa, obviamente, não é? Mas a questão é que já sabe para o que vai, ou seja, já conta com aquilo, porque o fator surpresa nestas questões do medo e da ansiedade, não é, Raul? Ou seja, se o Raul agora não está a contar, de repente acontece aqui alguma coisa na rádio, é assim, é um stress, não é, para qualquer um. Exatamente. Agora, se o Raul já sabe, chega ali a uma certa altura, vai acontecer isto, está muito mais tranquilo. Estamos preparados, é tal preparação, não é? É isso, agora, vamos pôr no papel de uma criança, Raul, ainda aumenta mais, Ainda não é? aumenta mais. Esse tipo de situações. Pronto, e claro que depois existem sempre coisas importantes nós termos em conta, Raul, que é procurar inserir estímulos na vida da criança aos poucos, que era isto que nós estamos a conversar agora os dois, de maneira suave, não levar a criança para ambientes barulhentos quando ainda é um recém-nascido, ou seja, não vamos, se queremos que a criança se desenvolva sem estes medos, não é, mais irracionais, não vamos expô-la a esses medos, não é, quando ela nem sequer ainda tem capacidade de lidar com eles, não é, e expô-la sempre, isto é muito importante, ou seja, todas estas situações novas que vão acontecendo, expor a criança de uma forma gradual, aos poucos. Por exemplo, a ver esta questão de, está um adulto por perto, e vamos imaginar que a criança vai fazer uma coisa a primeira vez na vida. Não fazer sozinha, ter lá alguém com ela, porque às vezes até pode parecer que não vai ser nada demais, não é? Mas depois de repente criamos aí um medo, um trauma, não é? Não é, Raul? É muito Fica isso. Fica registado. Exatamente, é mesmo isso. Depois, claro, mostrar à criança esta questão do perigo, não é? Mas sem forçar a criança a aproximar-se. Ou seja, isto é quase aquilo do enfrentar dos medos, não é, Raul? Ou seja, fazer com que a criança, era esta questão que eu estava a dar este exemplo, por exemplo, do escuro. Ou seja, fazer com que a criança experiencie, neste caso, o escuro, que perceba que até pode ser giro o escuro, mas, claro, não vamos pegar na criança e olha, vai para o escuro, não é? Exatamente. Aí é um trauma e aumentamos o medo. Aí estamos, até vai por uma questão obediente, mas estamos a provocar-lhe o aumento do medo, não é? Exatamente, Raul. Mas isso assim, se nós pensarmos um bocadinho, até nós, Raul, imagina que agora o Raul tem medo das alturas e a solução é pegar em si numa ponta, amarrar-lhe uma corda e atirá-la abaixo. É assim, o trauma ainda vai ser maior, não é? Cada vez fica maior. Exatamente, ou seja, aí estamos a aumentar o problema e não a resolver. Agora, se o Raul decide assim, não, eu vou enfrentar esse medo. E então o Raul vai se preparando, vai se mentalizando do que vai fazer, e olha, vou experimentar, eu vou saltar, vou fazer isto. É muito diferente. É diferente. Não é? Porque há essa preparação, há essa vontade, não é? Pronto, depois... permitir sempre, isto é muito importante, que a criança fale dos seus medos. E ainda mais importante, Raul, é nunca forçar a criança nunca repreendê-la, ou seja, nunca forçar a criança a ela achar que o que eu estou a dizer não devia, porque não é normal eu ter este medo, ou eu não devia, não é? Mas se calhar vai dar até para fazer outro programa, não é, Soutor? Eu acho que seria interessante, sim. Porque até esta questão do medo, às vezes os pais, de uma forma inocente, provocam medo à criança. Querem para outro programa. Porque quando às vezes querem intimidar, se não fizeres, eu vou chamar o polícia ou o cigano, ou arranjam uma. Pronto, exatamente. Não é? Que isso daria para outro programa. Daria, isso é interessante. Vai dar para outro programa. Dava, e é muito interessante. Porque estamos a falar em como retirar os medos às crianças. Exatamente. Mas depois há aqui, às vezes, os próprios pais. É isso. Que os queriam, não é? Que os queriam. Isso era mesmo esse exemplo que eu ia dar, portanto foi muito pertinente o que o Raul estava a dizer, que é muito isso. Nós criamos assim, olha, porta-te bem São Banhei e a bruxa. Exatamente. Ou porta-te bem São Banhei e o monstro não sei de quê. Ou seja, nós é que estamos aqui a criar um medo à criança. Porque é que a criança tem que perceber que tem que se portar bem. Porquê? Porque são aquele comportamento, não é? Pode dar ali problemas, pode trazer consequências, não é? Acho que é muito por aí. Soutor, se calhar avançarmos para as questões, até porque o tempo está a ficar muito curto. A Cristiana diz: o meu filho tem 10 anos e depois da pandemia o medo ficou muito complicado. Ele não dorme sem estar com a luz ligada na minha cama. Será normal? Pronto. Isso aí é uma questão que temos que perceber primeiro o que é, Raul. Primeiro temos que perceber como é que era o comportamento dele antes, ok? Isso é muito importante. Perceber se, ok, não havia mesmo nenhum comportamento do género antes ou aumentou,
ok? Isso é sempre importante. Ou o que é que pode ter acontecido naquele período que ele começou a ter medo, não é? Exatamente, ou seja, percebermos ali, bem, o que é que despolutou este medo? Será que foi mesmo relacionado com esta questão do Covid? E pode ser, está bem, Raul? Isso já falávamos na última vez, ou seja, houve até um naqueles aumento. exemplos que deu há um bocadinho. Exatamente, porque houve aqui um aumento, não é, por causa do Covid. Agora temos que perceber se realmente está relacionado com o Covid ou se durante esse período aconteceu alguma coisa dentro do próprio seio familiar que também que levou a isso, não é, Raul? A Paula, a minha filha tem 3 anos e meio e tem muito medo de balões, de trevoada, cães e outros medos. O que fazer? Já são vários medos aqui. Aqui já são muitos. Para dissipar, não é? Quando há assim muitos medos, o que é sempre importante, Raul? Aqui é sempre importante procurar o apoio psicológico e tentar perceber o porquê desses medos. Será que é medo do objeto em si ou é do estímulo, por exemplo, do som? Ou é um medo porque, por exemplo, o balão? Será que é medo do balão em si ou é que sabe que pode rebentar e que faz aquele estrondo e tem medo disso? Ok? Isto é muito importante percebermos. Nestes casos, como são medos concretos, o que nós podemos fazer aqui é sempre uma sensibilização. Ou seja, aproximar a criança do medo dela aos poucos, de uma forma gradual, até ela perder esse medo, não é? Muito bem. Estamos a falar aqui, e o Sr. está a responder, porque o tempo também está a ser curto. Sim. E estamos a responder muito curto, mas é mesmo por causa disso. Para os pais, inclusive, também se perceberem. E mais tarde, Raul, é por isso. Os pais podem deixar sempre as questões e nós também depois esclarecermos. Não há problema nenhum. Helena, olá, o meu filho está com medo de não ser salvo e diz que quer que a pandemia acabe. Há solução para isto? É o que a mãe pergunta. E esse medo é muito comum, que era o que o Raul estava a dizer há pouco como exemplo, é mesmo verdade. Ou seja, esse medo é um medo novo, não é um medo que estamos agora a lidar com ele, porque é um medo real. Ou seja, é normal muitas vezes as crianças surgirem esse medo. Porquê? Porque isto foi tudo muito falado e depois era assim, era muito passado às crianças de tem que desinfetar e tem que fazer isto para não correr mal. Ou seja, tudo isto acaba por trazer muito mais ansiedade à criança e acaba por trazer este medo. O que é que isto é importante? É começar aos poucos a fazer com que a criança liberte. É quase o que estão a fazer connosco, não é? Ou seja, as regras do Covid vão diminuindo e nós vamos começando a levar a vida normalmente, não é? Com a criança tem que se fazer isso, mas de uma forma mais protegida, não é? Ir ajudando a criança. Ainda este fim de semana na Suíça andei lá sem máscaras em todo lado. É isso. E aqui, depois chegamos a Portugal, máscaras outra vez. É verdade. Ou seja, porquê? Porque parece estranho, não é? Parece estranho. Exatamente, ou seja, e é isso que temos de fazer com a criança, é deixar de ser estranho, ou seja, começar a habituá-la outra vez à normalidade, não é? A última questão, e porque não temos tempo também para mais. O António pergunta se há ajudas estatais onde os pais possam recorrer para, de alguma forma, cuidar dos medos dos seus filhos. Claro. Pronto, isto assim de uma forma muito rápida, isso depois é um dia, também podemos dedicar um programa um bocadinho a essas questões. Claro que nós temos sempre no Sistema Nacional de Saúde serviços de psicologia onde podem recorrer, como é óbvio, não é? Nos privados, o que é que temos? Temos apoios da Segurança Social, ou seja, é possível a pessoa ir a uma consulta e caso, claro, o agregado familiar não tenha rendimentos suficientes para suportar, isto depois está muito relacionado com os escalões das famílias, não é? Isso faz com que consigam ter um apoio e que o Estado cubra um X número de sessões e que a criança possa ter no mesmo acompanhamento, mesmo em privado. Doutor, agradeço-lhe mais uma vez por ter estado connosco aqui nesta segunda-feira. Voltamos 2 a 8 dias. Já temos o tema que vamos abordar. E se podíamos deixar já aqui esse cheirinho, eu acho que vai ser muito giro. Nós vamos ter aqui um convidado que nos vem falar sobre violência doméstica. Eu acho que vai ser muito interessante e muito importante, um tema muito importante para falarmos aqui com os nossos ouvintes. Então até de hoje a 8 dias, muito obrigado. Até para a semana. Tudo bem. Marcoense FM. Sensacional. Psicologia em Conversa, uma rúbrica dedicada à saúde mental. À segunda-feira, pelas 10h30, com a assinatura do psicólogo Dr. Ricardo Ribeiro Silva e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre outros temas. Psicologia em Conversa. Informar e esclarecer.